Os pais da minha noiva zombaram publicamente da minha falecida mãe no nosso jantar de ensaio. Então, na frente de todo mundo, eu me levantei e cancelei o casamento inteiro. Eu tenho 33 anos e meu nome é Léo. Até poucos dias atrás eu estava noivo de Chloe, uma mulher que eu sinceramente acreditava ser o amor da minha vida. Nos conhecemos há 6 anos, em um churrasco de verão de um amigo. Lembro de vê-la do outro lado do quintal rindo, com uma luz nos olhos que parecia ofuscar o sol. Ela tinha um senso de humor incrível e rápido, e passamos a noite inteira conversando como se fôssemos as únicas duas pessoas ali. A gente simplesmente se conectou. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Construímos uma vida juntos, cheia de piadas internas, sonhos compartilhados e o conforto silencioso de saber que você encontrou sua pessoa. Pedi-la em casamento há 1 ano, em um penhasco com vista para o oceano ao pôr do sol, não pareceu uma pergunta. Pareceu uma declaração. Foi a coisa mais natural e certa que eu já fiz, mas casar com a Chloe, logo aprendi, significava casar com a família inteira dela. Seus pais, Richard e Eleanor, eram uma força da natureza, eles comandavam qualquer lugar onde entravam, suas vozes altas, suas opiniões inabaláveis. Eles adoravam ser o centro das atenções. No início, eu ignorei o comportamento deles como excêntrico, a ostentação inofensiva de pessoas acostumadas a conseguir o que querem. Mas, com o tempo, comecei a ver um padrão de arrogância e crueldade casual que era profundo, um veneno sutil que eu, cego de amor, escolhi ignorar. Antes que eu explique o que aconteceu, você precisa entender quem era minha mãe Ellen. Ela foi, sem exagero, a melhor pessoa que já conheci. Ela não era apenas minha rocha, era uma força silenciosa e inabalável de bondade no mundo. Ela faleceu há 2 anos, após uma luta brutal de 3 anos contra o câncer. Vê-la suportar tanta dor, mas ainda encontrar forças para colocar os outros em primeiro lugar, me ensinou tudo o que sei sobre caráter, generosidade e defender o que é certo. Minha mãe foi uma salvação, não só para mim mas para muitos, incluindo a família da Chloe. Eles devem tudo a ela, embora você nunca diria isso pela forma como falam dela agora. Anos atrás, o restaurante de luxo deles, seu orgulho e alegria, estava à beira da falência. Os bancos não queriam nem saber deles. Richard e Eleanor vieram até minha mãe de chapéu na mão, sua arrogância usual substituída por um pânico desesperado. Sem hesitar um momento, minha mãe foi fiadora de um empréstimo que salvou todo o sustento deles. Ela não apenas assinou um papel, ela passou semanas com eles, ajudando a organizar suas finanças e a criar um plano de negócios. Mais tarde, quando o forno industrial deles quebrou durante uma temporada de festas lotada, minha mãe pagou pelo novo na hora, porque ela não queria que eles perdessem negócios. Ela nunca pediu um centavo de volta, mesmo quando suas próprias contas médicas estavam se tornando um peso esmagador. Ela até pagou o último semestre da faculdade do irmão da Chloe, Mark. Ele estava prestes a desistir, e minha mãe, ouvindo isso, discretamente preencheu um cheque. Ela me disse: "Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Léo." Essa era a Ellen. Ela simplesmente ajudava. Ela nunca esperou elogios ou mesmo um simples obrigado, e raramente recebia um. A maneira de Richard e Eleanor mostrarem gratidão foi oferecer-se para sediar nosso jantar de ensaio. Eles insistiram em um restaurante chique e exclusivo com o qual tinham contatos. No começo, fiquei comovido. Pensei que talvez essa fosse a maneira deles de finalmente mostrar alguma classe, de amenizar as pequenas observações maldosas e os momentos estranhos que marcaram o planejamento do nosso casamento. Eu não poderia estar mais enganado. O jantar foi menos uma celebração do nosso amor e mais uma vitrine para o status deles. O salão era opulento, esbanjando cristal e seda. A maioria dos convidados eram seus parceiros de negócios e amigos ricos. Meu pai, minha irmã e 2 dos meus amigos mais próximos eram as únicas pessoas do meu lado, amontoados em uma mesa no fundo. Eles pareciam tão deslocados quanto eu me sentia. Quando perguntei baixinho a Chloe por que mais ninguém da minha família tinha sido convidado, ela acenou com a mão de forma displicente, com os olhos grudados no telefone dizendo: "Léo, sua família é pequena. Meus pais precisavam encher o salão de alguma forma, não é nada demais." Essa era sempre a resposta dela para tudo que me deixava desconfortável: "Não é nada demais." A tensão no ar era densa, a viagem de carro até lá tinha sido silenciosa, comigo tentando demonstrar alguma empolgação, e a Chloe digitando furiosamente. Seu comentário "não se estresse" pareceu menos um apoio e mais uma ordem para eu me conformar.
Após o prato principal, começaram os discursos. Richard, é claro, foi o primeiro. Ele pegou o microfone com a confiança de um CEO em uma reunião de acionistas e começou um brinde interminável. Ele falou com entusiasmo sobre a ambição e o sucesso da Chloe, dizendo: ela sempre soube o que queria na vida e correu atrás. Então ele virou o olhar para mim, sorriu com desdém e acrescentou: e agora ela está se casando com alguém que vai mantê-la com os pés no chão. Uma onda de risadas educadas e cúmplices percorreu o lado deles da sala. Senti meu rosto esquentar. Eleanor foi a próxima. Ela deslizou para a frente radiante e disse: estamos muito felizes em receber o Léo em nossa família. Vai ser tão bom finalmente ter alguém por perto que não se importa de sujar as mãos, não é mesmo? Ela riu, um som agudo e tilintante que me irritou os nervos. Eu olhei para Chloe, implorando com os olhos para que ela interviesse, para que dissesse algo. Ela apenas sorriu junto com eles, dando uma leve encolhida de ombros como quem diz: o que eu posso fazer? Mas o golpe final e imperdoável veio de Richard. Ele se levantou novamente, batendo no copo para pedir silêncio. Uma última coisa, ele anunciou grandiosamente. Quero reconhecer alguém que não está conosco, mas que desempenhou um grande papel em moldar quem o Léo é, a mãe dele, Ellen. Por uma fração de segundo meu coração disparou. Talvez, apenas talvez, este fosse um momento de genuína bondade. Ele continuou, com um brilho cruel nos olhos. A Ellen era única. Ela tinha um verdadeiro hábito de se intrometer em situações onde não era chamada, não é? Sempre tinha uma opinião sobre como as coisas deveriam ser feitas. Ele olhou para Eleanor, que acrescentou: com certeza. Lembra como ela sempre insistia em nos ajudar, mesmo quando não pedíamos? Eles estavam distorcendo a generosidade dela, transformando-a em um defeito de caráter. Estavam zombando da memória dela. Richard não tinha terminado. Mas, falando sério, disse ele erguendo o copo, a Ellen era uma mulher generosa. Ela nos ajudou muito. Às vezes até demais, se eu for honesto. Ele piscou para um de seus parceiros de negócios e concluiu: bem, vamos nos certificar de manter o espírito dela vivo no casamento. Só esperamos que o Léo ne herde o entusiasmo de lá. Por querer mandar em tudo, não gostaríamos que ele ficasse se metendo. Aquilo foi o fim. O mundo pareceu desacelerar. Senti meu rosto esquentar, meus punhos se fechando sob a mesa. Olhei para Chloe e, naquele momento horrível, ela riu. Foi uma risada pequena e nervosa, mas ela riu. Ela olhou para o pai e disse: ah, pai, para com isso, como se ele tivesse acabado de contar uma piada de mau gosto. Uma brincadeira inofensiva. Eles estavam profanando a memória da minha mãe na frente de uma sala cheia de estranhos, e minha noiva, a mulher com quem eu deveria construir minha vida, achou que era uma brincadeira inofensiva. Eu me levantei. Minha cadeira arrastou ruidosamente no chão polido, o som ecoando no silêncio súbito e ensurdecedor. Você está falando sério? Eu disse, minha voz mal um sussurro, mas tremendo com uma raiva tão profunda que parecia que poderia estilhaçar vidro. Todos os olhos na sala estavam em mim. Meu coração era um tambor contra minhas costelas. Richard e Eleanor me encararam, seus sorrisos presunçosos finalmente apagados de seus rostos. Chloe olhou para mim e seu próprio sorriso congelado, um lampejo de pânico em seus olhos. Léo, para, ela sussurrou puxando minha manga. Eu puxei meu braço. Deixa eu ver se entendi, eu disse, minha voz ficando mais alta, mais clara. Vocês passam uma noite inteira fazendo piadinhas sobre minha mãe, a mulher que salvou o negócio de vocês, pagou a educação do filho de vocês, e o salvou inúmeras vezes, e vocês acham que é uma piada? Vocês acham que isso é normal? Richard se recostou, cruzando os braços. Calma, Léo, disse ele com uma calma condescendente, você está exagerando. Foi tudo na brincadeira. Brincadeira? Respondi, as palavras saindo de mim. Vocês a chamaram de intrometida, vocês a chamaram de mandona. Vocês transformaram a bondade dela em um defeito. Como é que isso pode ser brincadeira? A tensão era insuportável. Eu vi meu pai, seu rosto uma máscara de fúria fria, encarando Richard. Minha irmã estava de braços cruzados, fuzilando Eleanor com um olhar que poderia azedar leite. Eleanor tentou apaziguar, dizendo: ah, Léo, não seja tão sensível, estávamos apenas compartilhando histórias. Mandar em tudo, repeti, minha voz subindo. Ela ajudou vocês, e é assim que vocês a retribuem, transformando a memória dela em uma piada? Richard finalmente se levantou, seu rosto vermelho de irritação. Certo, já chega, ele berrou. Se você vai fazer birra por causa disso, talvez não esteja pronto para o casamento.